Olá pessoal, então esse é o primeiro vídeo da disciplina de Criatividade e Atitude Empreendedora do Minor. Eu vou aproveitar então para retomar algumas atividades que são importantes para esse primeiro módulo. Então, não esqueçam de participar do fórum de perfil empreendedor, fazer as suas postagens, entrar em contato com os colegas, né, e fazer a escolha do grupo até o dia 3 de abril, né, para a partir então do dia 4 vocês já começarem a trabalhar em grupo. Agora, vamos pensar então, pessoal, entrando na disciplina, por que motivos a gente pode empreender? Né? Algumas vezes, e na maioria delas, a chance de empreender, a possibilidade de empreender pode parecer uma possibilidade de renda, né? Uma atividade lucrativa que eu posso explorar e a partir dela então gerar algum retorno financeiro para mim. Né? Outros motivos podem ser independência, como por exemplo, eu não quero ter meu chefe, ou a liberdade de eu fazer o meu próprio horário de trabalho, ou mesmo de fazer coisas que eu realmente gosto, né? De investir em alguma atividade para a qual eu acho que eu tenho vocação, ou também porque por uma questão de criação, até de liberdade de criação, em que eu estipulo os meus próprios processos de trabalho, os resultados que eu quero ter da minha própria organização. Né? E assim como a gente tem motivos para empreender, a gente também coloca alguns impedimentos aí, né? Por exemplo, o risco. Imaginem que vocês estão bem empregados numa empresa bem posicionada no mercado, vocês têm um bom salário e vocês, né, identificam uma oportunidade de negócio e pensam aí em se arriscar a se lançar nessa atividade. Então, existe um risco aí, né? O risco do negócio de repente não dar certo, pode, né? Então, junto com isso vem a possibilidade de fracasso, né? Com este processo também pode vir a pressão de família, de amigos, justamente, né? Porque vocês já têm uma posição de status, um salário legal e de repente tem essa pressão dizendo, olha, mas por que vai largar isso, né, para de repente se lançar numa atividade que não tem 100% de garantia que vai dar certo, né? Então, a gente tem um custo de oportunidade aí, ou seja, eu vou, no caso do exemplo que a gente está trabalhando, para abrir um negócio, né, para me arriscar nesse novo negócio, eu vou abrir mão, então, de ter um emprego fixo, do 13º certo, de um horário de trabalho regular e assim por diante. Né? Então, normalmente, as pessoas, elas empreendem também por oportunidade ou por necessidade. Qual que é a diferença entre um e outro? No caso da oportunidade, então, o empreendedor ele identifica no mercado uma oportunidade que pode ser explorada com sucesso. Já no caso da necessidade, normalmente quem empreende passa por está em algum cenário de escassez de recurso. Então, por exemplo, um empreendedor de oportunidade, o cara do Moldura Minuto. Como é que é a história do Moldura Minuto? O atual dono, ele viajou, comprou pôsteres, tirou fotos e resolveu emoldurar isso. Ele teve problemas durante o serviço, né, a entrega do serviço, em termos de prazo também, um prazo muito grande, e ele parou e pensou assim, não é impossível que não exista uma forma mais prática, né, de se emoldurar pôsteres e fotos de uma maneira mais rápida. Então, atualmente, eles são uma rede de franquia, né, em que você vai lá, leva a sua gravura, a sua foto, eles têm um portfólio de mais de 400 molduras diferentes e prometem entregar a moldura, então, já a sua figura emoldurada em 1 hora. Já o caso do empreendedor de necessidade é aquela pessoa que perde o emprego e precisa, sei lá, fazer alguma coisa, resolve fazer doce para vender na feira, sanduíche para vender no parque, fritar camarão para vender na praia, né? Porque às vezes pode ter um emprego, mas não tem renda o suficiente, então busca aí uma atividade alternativa para então conseguir um pouquinho de renda extra. Casos, por exemplo, de empresas, né, que também empreendem por necessidade, são hospitais de países pobres, que, por exemplo, tem problemas na maternidade, não pode ter uma incubadora de última geração, porque as peças são caras, não existe representante no país, então eu tento fazer uma incubadora com peças que existem em abundância.
né, um exemplo de um país africano em que se pega, por exemplo, muitas peças de carros velhos e usados e se faz, então, incubadoras para as maternidades dos hospitais, né? Por fim, então, a gente vai falar sobre que consiste o ato de empreender. Então, antes de mais nada, identificar uma oportunidade, seja ela, né, latente no mercado ou porque eu descubro que eu tenho aí alguma habilidade, alguma competência que eu posso explorar como uma atividade que vai me dar algum tipo de retorno. Eu também tenho que analisar essas possibilidades, né, essas oportunidades e, por fim, então, a partir daí tomar decisões, e decisões na esfera gerencial, ou seja, né, de planejamento, organização, direção, avaliação. Um exemplo, pessoal, a gente teve uma discussão em e-mail de alguns problemas e foi levantada a questão da falta de espaços para os alunos estudarem. Então, por exemplo, a gente identificou aí, porque a oportunidade ela pode ser um problema pautado, ela pode ser algo que pode ser melhorado, né? Então, falta de espaço. A partir daí, vamos analisar o que a gente pode fazer para tentar resolver isso aí. Vou entrar em contato com os representantes discentes, com as coordenações de curso, para saber quais são os espaços ociosos que, de repente, eu posso redistribuir. Quando eu tiver, né, algumas resoluções, minimamente, para eu poder ter um plano de ação, traçar um plano de ação, então eu começo a tomar decisões, né? Mas a gente para por aqui porque a tomada de decisões a gente vai ver ao longo das demais disciplinas. Na disciplina de CAI agora o foco é a gente identificar a oportunidade e delimitar o público-alvo, tá bom? Até mais!